Jesus é o Deus eterno pré-existente. Ele não passou a existir no ventre de Maria, não. Ele é o Deus eterno que criou todas as coisas. E hoje eu queria falar sobre um casal que teve uma importância tão grande nesse momento do nascimento dos filhos. Eu quero te convidar, se você puder se levantar. E nós vamos ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, noturno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão, se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Podemos sentar, queridos. Deus é fiel. Deus, Ele não erra, Ele não falha. Deus não se atrasa. Deus tem o seu tempo certo de agir e de mover. Nós somos precipitados, nós somos afoitos. Agora Deus, Ele jamais vai se equivocar daquilo que é o projeto dele, daquilo que é o propósito dele. E amados, eu confesso que quando eu olho para a vida deste casal, Zacarias e Isabel, o quanto que eles têm a nos ensinar para nós, verdades tremendas, profundas aqui, que nos mostram o quanto que este casal entendeu o propósito de Deus. Lições que, estando nós aqui em pleno século 21, passados quase 2000 anos, e aqui existe na palavra de Deus coisas para nós aprendermos, olharmos. Zacarias significa Jeová se lembra. Isabel significa Deus é o Senhor do tempo. Isabel, ela é a dádiva, é um voto do Senhor. Agora, o que eu vejo aqui no verso 5? Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote. Quero que você caminhar comigo. Olha o que Lucas está dizendo. Lucas faz um montagem. Ele vai identificar um governante nos dias do rei Herodes, um governante político. Ele diz: havia um sacerdote, um líder religioso. Política, religião. O contraste é gritante. Herodes o Grande. Quando você lê a história sobre Herodes o Grande, é um louco, é um maníaco, o louco que matou seus próprios filhos, que matou a sua esposa, foi um grande genocida, matou a família toda da Mariana, aquela mulher que ele dizia que amava, que matou ela depois, matou a sogra dele. Sim, Lucas está dizendo: olha, no dia de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote. Porém, enquanto por um lado tem lá um megalomaníaco, você tem por outro lado um homem piedoso. O que eu vejo, irmãos, é que quando você decide viver o propósito de Deus, não importa quem viva a loucura do teu lado, não importa quantas pessoas estão errando, se você decide fazer o certo, você vai fazer a diferença. Nós não podemos ser produto do meio, porque fulano faz, porque meu plano não é assim, porque não. Eu fui chamado para viver a diferença. Nos dias do rei Herodes, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Esse homem, ele nasceu de linhagem sacerdotal. E quantas coisas que nós agora nesse momento podemos aqui estar aprendendo a respeito deste homem. Vejamos bem, a Bíblia está dizendo que esse homem, ele casou-se com uma mulher chamada Isabel, que era das filhas de Arão. Na lei judaica estabelecia que o sacerdote, ele não poderia casar-se com qualquer mulher.
casar-se com uma prostituta, ele não poderia casar-se com uma mulher leviana, ele não poderia casar com uma mulher que não tivesse a moral ilibada. Não era obrigatório que ela fosse da casa de Arão, mas o zelo de Zacarias é tão grande que ao ele escolher, ele escolhe uma mulher que tivesse também dentro do núcleo sacerdotal. Todas as coisas, irmãos, elas começam a ser definidas a partir das nossas escolhas. As nossas escolhas vão definir aquilo que nós vamos viver. Zacarias fez a escolha, ele escolheu Isabel, que ela se encaixava dentro do projeto de Deus. Por que muitas vezes lamentamos? Porque choramos tanto e tentamos colocar a culpa em Deus. Se Deus fosse igual a nós, irmãos, e dizer: ei, problema seu, foi você que escolheu, foi você que tomou esse caminho, foi você que fez. Mas ainda assim, apesar das nossas escolhas, Ele, mediante a sua graça bendita, Ele nos acorda, nos ensina como consertar os nossos erros. Ele pega as nossas ideias erradas e ainda corrige. Mas aqui o primeiro ponto é esse: Zacarias faz uma escolha conforme a palavra de Deus. Agora o verso 6. O verso 6 diz que ambos eram justos diante de Deus. O que é justiça? Justiça é retidão, equilíbrio. É dar a cada um que se é devido. E a Bíblia está dizendo aqui que não era Zacarias maior e nem Isabel menor, ou Isabel maior, não. Ambos eram justos diante de Deus. Hoje nós temos casais. E eu quero dizer para vocês que são casados: o grande projeto de Deus é para que homem e mulher estejam alinhados com o projeto de Deus. Ambos vão viver essa justiça do Senhor. Agora, e quando um falha, faz você sua parte. Cubra você do seu lado. A Bíblia está dizendo aqui que os dois conseguirão viver de maneira reta diante do Senhor. Ambos eram justos. E uma coisa que Lucas escreve aqui primeiro ponto, eles eram justos diante de Deus. Escuta, o que é diferente, pastor? É só uma questão de nomenclatura? É só uma questão de jogo de palavras? Não. Escuta, existe uma diferença muito grande quando eu afirmo que eu sou justo diante dos homens. Os homens veem os meus atos externos. Os homens veem o meu dia a dia da porta de fora, da fora para casa da minha casa. Vê apenas aquilo que eu faço visivelmente. Agora, quando a Bíblia está dizendo que eles eram justos diante de Deus, significa que é aquilo que é externo que os homens veem e aquilo que é interno que os homens não veem. Ser justo diante de Deus é você andar em retidão aonde Deus está acompanhando cada parte da sua vida. Alguém escreveu e disse assim: o que é o caráter? Como é que é o seu caráter? E ele diz: o caráter, o seu caráter, o nosso caráter, é aquilo que você faz quando ninguém te vê e que você sabe que ninguém vai conseguir saber o que você fez. Isso é você. Quando você está sozinho, quando você não tem que dar informações sobre nada a ninguém, as suas atitudes revelam exatamente quem você é. Deus, Ele sabe, irmãos, os pormenores. Deus não conhece somente a ação, Deus conhece a motivação. A ação é aquilo que fazemos, a motivação é o porquê fazemos. E as pessoas só conseguem olhar nossas ações. O irmão foi lá e deu um presente ao outro. O irmão foi lá e deu um abraço. Deus não está olhando essa ação apenas. Deus está olhando a motivação. Por que deu o presente? Por que deu um abraço? É só para impressionar? É só para mostrar para os outros? É só para que as pessoas vejam? Deus está olhando. E Zacarias e Isabel conseguiram alcançar diante de Deus essa aprovação de que eles eram justos. A segunda parte do versículo 6 diz: vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Pronto, aí agora Deus é o caldo. Por quê?
Porque a Bíblia está dizendo que eles conseguiram viver de maneira irrepreensível. O que é ser irrepreensível, irmãos? Aquele que não é passível de repreensão. Era um casal que não tinha que repreendê-los em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Israel, se você olha, né, se você der um Google e perguntar quantos mandamentos e preceitos havia? 605. E eles, a Bíblia está falando, eram irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos. Eles atingiram ISO 9002. Estão lá no topo de diferencial. Mas eu preciso agora contextualizar para os irmãos algumas coisas. Presta atenção. Qual é o contexto que eles estão? Porque às vezes nós queremos dizer que se nós somos bons, somos maus, é por causa do contexto. Sempre somos assim. Qual é o contexto que eles têm? Escuta. O contexto deles é exatamente de total perversão religiosa. Onde os sacerdotes estavam vendidos. Onde... Lembra quando Jesus entrou no templo? O que ele fez? Expulsou os vendilhões. Disseram, transformaram a casa de Deus em covil de ladrões e operadores. Os sacerdotes estavam contaminados. O culto a Deus tinha contaminação. Do ponto de vista, estava tudo errado. Mas com Zacarias e Isabel estava tudo certo. O que é isso, irmãos? É igual a Gaça. Vocês não lembram daquela a Gaça? A Gaça é linda, ela é branca, é uma secadeira. E aonde que a Gaça ela pousa? Às vezes na lama, lá no manguezal. E como é que ela sai? Branca. As penas dela é como se tivesse um óleo que não gruda, que não... a sujeira não impregna nela. Zacarias e Isabel é isso. Eles caminham no meio da imundícia, da impureza, de pessoas erradas, mas não se contaminam. Deus está nos chamando para viver isso, irmãos. Eu não posso ser contaminado porque fulano faz, fulano xinga, fulano faz isso, faz aquilo outro. Ei, ninguém disse que você tem que ser assim. Ninguém disse que você tem que ser igual a ele. Você tem que ser diferente. Você está vivendo é para Deus, não é para o homem, não é para agradar A, B, C, D, é Ele. Então o contexto que esse casal vivia era desfavorável. A Bíblia está dizendo aqui, olha aqui, verso 7. Eles não tinham filhos. No meio da nação de Israel, não ter filho, para eles era um símbolo de maldição. A esterilidade era o desespero de qualquer homem, de qualquer mulher. Porque quando está lá nas implicações, você pegar Deuteronômio, capítulo 28, 29, 30, quando Deus está fazendo aquelas promessas das bênçãos e das maldições, lá está, nas implicações das maldições, a esterilidade dos animais e a esterilidade das mulheres. Uma mulher estéril era motivo de vergonha. Lembra da Ana? Quanto que a Ana chorou, porque Penina tinha filhos e Ana não tinha. Olhamos Sara, olha o desespero que Sara viveu, a ponto de entregar Agar para ser concubina do marido. Mas uma coisa eu vejo aqui. Olha para o texto, irmãos. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Qual é a lição? A lição é, quando eu vou estar realizando o casamento, que é feito ali os votos, o voto é assim: eu prometo amar, respeitar, cuidar, na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, toda e qualquer circunstância. E agora aqui tem uma doença, tem uma enfermidade. Isabel é estéril e ficaram juntos até envelhecer. É forte isso, sabe por quê? Porque não tem cura, é irreversível. Ou Deus fazia um milagre,
ou a história deles, genealógica, findada, terminada. E isso, para qualquer judeu, era o pior terror que existia. Extinção da genealogia, extinção daquele grupo de pessoas. E Isabel e Zacarias confiaram em Deus. Quando nós olhamos, eu já citei aqui Sara. Olha o que Sara fez. Enquanto que essa mulher falou, cara. Quando nós olhamos para a história, né, de Ana e Penina, como aquele casal eles pagaram caro por tudo aquilo. Agora, quando eu olho para Isaac, é tão romântico, né? Falamos, né? Isaac e Rebeca. Vocês sabiam que Rebeca era estéril? Rebeca era estéril. E, escuta, se tem uma das coisas que Isaac aprendeu acerca do seu pai, eu não vou fazer o que ele fez. Por quê? 10 anos, depois que Deus chamou Abraão, Abraão acabou tendo um filho com Agar. 10 anos. E foi outra gente. Isaac vai à casa com a linda Rebeca. Mas porém agora ela é estéril. A Bíblia diz que Isaac faz o quê? Arranja uma concubina? Não. Ele vai orar. Escuta uma coisa. E quanto tempo é que isso leva, irmãos? 1 ano? 2? 10 anos? Não. 20 anos. Essa é a questão. Quanto tempo nós estamos dispostos a esperar em Deus? Quanto tempo nós estamos dispostos a ser fiel a Deus? Isaac esperou 20 anos. E quando veio a bênção, veio dobrada. Porque ela engravidou de gêmeos. Esaú e Jacó. Foram gêmeos que veio. Agora, quando eu olho para essa questão aqui de Zacarias e Isabel, não foram 20 anos. Foi uma vida. Uma vida inteira. E eu sempre me questiono. Porque, escuta, a lei havia uma brecha de um homem. A lei diz assim: se um homem casasse com uma mulher, sendo ela estéril, para que não lhe extingua a sua genealogia, pode ele tomar a concubina para gerar filhos a partir dela. E vemos tantas histórias dessas no Velho Testamento. Mas Zacarias, ele colocou: não, eu não vou tomar uma concubina, eu não vou ter uma outra, vai ser somente com Isabel. Se Deus fizer, nós vamos ter filhos. Se Deus não fizer, eu vou morrer sem filhos. E vai ser dessa forma. A questão é que eu pergunto para nós essa noite: qual é a nossa disposição de obedecer a Deus, irmãos? De honrar a Deus? Escuta, aqui há um prejuízo incalculável. Primeiro, vergonha. A outra situação, a humilhação. Todos os casais amigos estão lá com Rebeca, com filhinho no braço. Qualquer encontro, qualquer culto. Aí a pergunta, né? Aquela pergunta taxativa: por que vocês têm filhos? Cadê os filhos de vocês? E a resposta incômoda: ela é estéril. Aí os homens, né, vão chegar ali: epa, arranja outra. Você pode, você tem direito. Zacarias estava ali para dizer: não é uma questão de direito, é uma questão de honra. Eu quero honrar ela e eu não vou ter uma concubina dentro da minha casa. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, aí nós vamos voltar no verso 6 e vamos entender. Por isso que a Bíblia está dizendo que ambos eram justos diante de Deus. Nem Isabel se precipitou em arranjar uma concubina para o marido, e nem o marido se precipitou de trazer uma concubina dentro de casa. Ambos sofreram dano, sofreram humilhação, passaram por todo o período em que, pela qual as pessoas estavam ali a dizer e a falar. Qual é o outro ponto aqui que me chama ainda, queridos, para nós nortearmos um pouco mais nisso? É que a Bíblia está dizendo que eles envelheceram com esse problema. Então, o que isso quer dizer? Quantos crentes que desistem porque a oração não foi respondida do jeito? Eu não vou mais servir a Deus porque Deus não me deu isso, não me deu aquilo, eu não tive um carro, eu não tive um emprego, eu não tive aquilo outro. Eu abandono tudo, eu vou para o mundo, vou lá, porque pessoas que se dizem decepcionadas com Deus. E este casal, irmãos,
casal. A grande lição que fica para nós é isso: eu escolhi servir a Deus independente do que Ele vai fazer por mim. Eu sirvo a Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele se revelou a mim. Eu não vou abrir mão dos princípios de Deus. Eu não vou abrir mão da vontade de Deus, porque eu não consegui alcançar aquilo que eu queria. Mas o texto ele avança, ele tem coisas maravilhosas para nós, tem boas notícias. Em meio a todo esse antro de dificuldade, aqui tem boas notícias. A Bíblia diz no verso 8 que aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube por sorteio. Um outro ponto que eu preciso ter aqui. No final do verso 7 está dizendo que ambos eles eram de idade avançada. Quando você lê na palavra, lá em Levítico, declara que o sacerdócio, primeiro ele iniciava, aos 25 anos, depois foi passado para os 30 anos, mas tinha um detalhe: aos 50 anos, o sacerdote, ele era isento do seu trabalho. Por quê? Porque ia dar oportunidade para os mais novos. Agora, qual é o contraste aqui? A Bíblia está dizendo que Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus. Mas tem um problema. A Bíblia está dizendo que esse homem tem idade avançada. Não tem, irmãos. Mas se ele tem idade avançada, ele não poderia ter exercido o sacerdócio. Ele já poderia ter em casa aposentado. Mas ele escolheu: eu não sirvo a Deus por obrigação. Não é para bater ponto, não é para bater pira, não é para agradar, é só para cumprir ali aquela profissão. Não. Eu sirvo por prazer, por deleite. Eu já poderia estar aposentado, eu poderia estar em casa, lá na rede, descansando. Mas o meu serviço a Deus é por prazer e por deleite. Tipo assim, vou morrer fazendo a obra. Eu vou morrer me dedicando. Eu não precisaria mais estar, mas eu quero estar. E Deus honra, irmãos. A honra de Deus é tão forte. Escuta. A possibilidade de um sacerdote ele conseguir oferecer uma licença a Deus era muito raro. Porque a quantidade de sacerdotes que existiam, 24 turnos, significa que ele passava 2 semanas. Alguns acreditam que podia fazer um turno de 15 dias, mas é mais provável que seja 2 turnos, uma semana, passava mais 6 meses, uma outra semana. E a Bíblia diz que ele, no verso 8, enquanto exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Escuta, queimar incenso era uma coisa única na vida do sacerdote. Se ele fosse sorteado, não, ele não podia mais porque tinha os outros. E se a Bíblia está dizendo que ele é idoso e ele é velho, e agora ele foi sorteado, significa dizer que ele viveu a juventude inteira. Ele viu inúmeros sacerdotes sendo sorteados, ele nunca foi. E ainda assim ele continuava servindo. Irmãos, eu digo para vocês, com dor na alma, quando Paulo diz assim: chorai com os que choram, essa é fácil. Parece que não é. Chorar com quem chora é fácil, irmão. Irmão está quebrado, eu estou aqui, irmão, não está conta comigo. Você sabe qual é a parte mais difícil? É alegrar com os que se alegram. O irmão encosta uma Ferrari ali na porta ali. Aí você vai dizer: irmão, estou feliz. Não. Por que, Deus? Ele tem ou não tem? É assim. O irmão vai lá e compra uma casa fantástica, fabulosa, sei quantos milhões. Você consegue se alegrar? A maioria diz: por que, Deus? Eu não consigo comprar uma casinha. A gente não consegue se alegrar. Zacarias viveu esse dilema de passar a juventude dele inteira ali no templo. Todo mundo vai e ele não. E ele permaneceu servindo. Mas Deus, que é bondoso, glorioso, que na sua velhice, ele é sorteado para ir oferecer incenso. E aquele bendito dia que ele vai oferecer incenso, Deus marca ele. Diz a Bíblia aqui, no
verso 9 diz: segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. Então o sacerdote, ele entrava, lembre-se, o templo ele tem o átrio exterior, ele tem o lugar santo e o santo dos santos. O santo dos santos é só o sumo sacerdote uma vez por ano. O lugar santo não. O lugar santo era onde os sacerdotes entravam, ministravam e ali ofereciam incenso. É nesse lugar santo. É ali que Zacarias ele entra. Mas o povo estava do lado de fora, lá no átrio exterior. Todo mundo orando, enquanto entrou Zacarias para oferecer incenso ao Senhor. Mas aí diz a Bíblia aqui, no verso 11, que eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. Escuta, é tão tremendo, irmãos, a palavra, eu fico entusiasmado com a palavra. A palavra me cativa, eu olho para a palavra e fico assim, embasbacado com tantas coisas tremendas de Deus. Tem 400 anos de silêncio profético. Não tem palavra revelada escrita durante esse período de 400 anos. E Deus agora, ele se manifesta. Um anjo aparece para Zacarias, na sua velhice. Ele tem em pé à direita do altar de incenso. E a Bíblia diz no verso 12, que ao vê-lo, Zacarias ficou assustado. O temor se apoderou dele. Lembre-se, não eram todos que tinham mais experiências com Deus. O povo estava meio que vazio de viver coisas tremendas. E Zacarias tem a oportunidade de ver ali o anjo do Senhor. Está temeroso, meio assustado. Olha o que diz o verso 13. O anjo, porém, disse: não tenha medo, Zacarias. Precisa ter medo, não. Escuta, a sua oração foi ouvida. É forte isso. Deus enviou um anjo para falar com aquele senhor, com aquele idoso, que levou a vida inteira orando, pedindo: Deus, tira o meu opróbrio. Deus, faz algo pelo meu casamento. É óbvio. Vocês mulheres, fica a pensar como não era Isabel no meio das amigas. Por mais forte que elas fossem, havia uma dor profunda. Eu sou estéril, eu não consigo agradar o meu marido nesse sentido. Uma impotência que ficava no coração dela. E Zacarias sabia disso. Por isso ele orava, clamava por ela. E a Bíblia está dizendo aqui que o anjo disse: olha, a sua oração foi ouvida. Mas aí tem uma questão, irmãos. Espera aí. Ele já está em idade avançada. Agora só milagre. Porque além de ter a esterilidade, eles já passaram da idade de ter filhos. Mas eles continuavam orando. O que nos ensina? Não desistir. Se não dava enquanto eram jovens, na velhice já não dava mais. Mas eles continuaram, perseveraram na oração, permaneceram. E diz a Bíblia aqui que o anjo diz: a sua oração foi ouvida. Verso 13 ainda: Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. O homem é estremecido, né? Do pé à ponta da cabeça. Porque um anjo chega ali, se dirige a ele, sabe o nome da mulher dele, sabe a aflição que eles estão vivendo. Ele está dizendo: a tua oração foi ouvida, e tua mulher, Isabel, vai dar à luz um filho. E já dá o nome do filho que nem existe. O filho que nem existe já está aqui dado o nome a ele. O nome dele será João. O verso 14 diz: você ficará alegre e feliz. Muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Deus está dizendo: olha, eu vou trazer uma explosão de alegria para o teu lar. Eu vou mudar a história da tua casa. Eu vou trazer para dentro do relacionamento de vocês uma luz de alegria e de gozo, que não vai ser só vocês. Os vossos amigos se alegrarão junto convosco. Porque esperou em Deus, aguardou em Deus, esperou no Senhor. E agora é que vem uma promessa maior. Não é só um filho que Deus está prometendo.
Olha o que diz a palavra, verso 15: pois ele será grande diante do Senhor. A oração de vocês era só para um filho, era só para ter uma criança. Eu não vou dar uma criança, eu vou dar um grande filho para vocês. Eu vou dar a vocês um grande homem. E a Bíblia dizendo, agora tem uma questão. Recomendação: ele não beberá vinho, nem bebida forte. Agora tem uma promessa: ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Mas como? O Espírito Santo no Velho Testamento, antes da manifestação de Jesus, era só para reis, profetas e sacerdotes. E em medidas ainda. E agora o anjo está dizendo: olha, o teu filho, que nem nasceu, quando ele estiver gerado lá dentro do ventre, ele vai ser cheio do Espírito Santo. É para encher qualquer pai de alegria, é de explodir de alegria o coração de qualquer pai. O verso 16 diz: o teu filho, Zacarias, ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Que promessa! Verso 17: ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Elias é a maior expressão profética de Israel. E o anjo está dizendo para um pai: olha, você sabe quem é Elias? Todo mundo sabia. Ele está dizendo: teu filho vai vir no poder e no espírito de Elias. Eu creio que as pernas da Galileia já está acabando ali. É muita revelação em pouco tempo. E ele diz hoje para converter o coração dos pais e dos filhos, converter os desobedientes, a prudência dos justos, e habilitar ao Senhor um povo preparado. O verso 18, nesse tremer de Zacarias, ele vacila. E ele diz: então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Ele está dizendo: é muita informação. Será que você não errou? Será que não é outro Zacarias? Não é outra Isabel? E ele vai dizer, ele pergunta assim: olha, pois eu sou velho, a minha mulher também já tem idade avançada. Olha, ou você chegou atrasado, ou você está errando o Zacarias. Isso custou caro para ele, essa dúvida. Verso 19 diz: o anjo respondeu: eu sou Gabriel, eu não erro endereço, eu sei o que o grande e poderoso me mandou fazer. Eu vim cumprir uma missão. Ele está dizendo: eu estou a serviço de Deus, eu fui enviado para falar com você mesmo. Ele trazia essa notícia. Quando você não creu, verso 20: todavia você vai ficar mudo, não poderá falar até o dia em que todas essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Olha que impacto. Agora você imagina o coração por dentro explodindo de alegria e de gozo, mas não pode falar. Não sabe. Ele está ali dentro. Verso 21 diz: o povo esperando Zacarias, admirava-se com a demora dele no santuário. O povo já estava do lado de fora pensando: tem alguma coisa acontecendo lá dentro. Porque não, o sacerdote ia lá, oferecia incenso, orava e saía. Mas Zacarias já passou tempo demais lá dentro. E diz a Bíblia aqui, no verso 22, que quando Zacarias saiu, ele não conseguia falar, só fazia sinais. E diz a palavra que então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais, e permanecia mudo. Deus é fiel naquilo que fala, naquilo que promete, naquilo que tem que fazer. A grande lição, irmãos, que eu tenho com este casal é que eles ficaram no tempo, na dispensação, aguardando e esperando em Deus. Deus quer trazer ajuste para os casamentos, para os lares. A minha palavra é: marido, ame a sua esposa, esposa, ame o vosso marido, vamos juntos para o céu. Pedro diz que nós somos companheiros da graça.
é para chegar no céu junto, é para batalhar junto. Aqui eles envelheceram juntos, e Deus nos altos do céu estava dando testemunho disso. O inimigo trabalha tanto para gerar a destruição dos lares, contenda, intriga, e quando tudo deveria estar bem, o inimigo vem cá, planta a semente da discórdia, e as coisas se embolam, se complicam e perdemos tudo de Deus. Todavia, Zacarias e Isabel, eles estavam desfrutando já na velhice de um tempo de paz, de harmonia, vivendo uma vida tremenda em Deus. O verso 23 diz que quando terminou os dias, Zacarias voltou para casa, contou com a esposa. E no verso 24 diz que passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. Escuta a questão. Isabel engravida. Ela não saiu de casa durante 5 meses. Ela ficou ali ainda em uma alegria contida. Talvez aquele medo se perder. Como é que eu vou dar notícia para todo mundo? E se não der certo? Se for coisa da minha cabeça? Hoje é fácil. Você vai na farmácia, compra o teste, está grávida. Você vai lá, faz lá, né, o exame, você vê o bebê, tira a foto do bebê, essa coisa toda. Aquele dia prontinho, irmãos. Sua barriga cresceu. Isso ela já avantajada. 5 meses ela trancada em casa. O verso 25: foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Entende agora o desabafo dela? Deus está tirando minha vergonha. Deus está tirando meu próprio. Eu tenho que deixar essa barriga crescer. Que quando eu sair para a rua, eu quero dizer: o meu Deus cuidou de mim. O meu Deus tirou a minha vergonha. Não é que eu tenho um rei na barriga, não, mas eu tenho uma promessa de Deus na minha barriga. Então, o sentimento agora desse casal é de gozo, de alegria. Estão eles assim preenchidos dessa glória do Senhor. Eu vou pular aqui essa parte do encontro dela com Maria, porque semana que vem nós vamos falar sobre Maria. E eu quero já avançar para o versículo 57, que diz assim: quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve filho. Irmãos, eu queria abrir um adendo aqui para uma aplicação do mundo espiritual. Ela engravidou, quebrando todos os protocolos da sua esterilidade e da sua idade. Ela gerou a criança, mas agora tem uma questão. Aí veio o parto. Chega a hora de dar à luz. Várias mulheres da Bíblia morreram no parto. Raquel, a amada de Jacó, quando foi dar luz a Benjamim, morre no parto. A nora de Eli, quando der a luz, também morre no parto. E tantas outras mulheres. Porém, todavia, a Bíblia está dizendo que quando chegou o tempo de Isabel dar a luz, ela teve um filho. Não abortou, não morreu a criança. O filho tinha que nascer assim. Então, o que Deus quer ensinar para mim e para você? Quantos projetos você gera? Quantas coisas que você gera? Mas infelizmente, o que nós temos tido de abortos de projetos de Deus, abortos de filhos espirituais que começamos a gerar, que quando chega no tempo que deveria nascer, não nasce. Matamos dentro de nós. Passou do tempo. Esperamos demais. Não tomamos a decisão no tempo acertado, acertativo. Mas a Bíblia diz que Isabel, quando chegou o tempo de dar a luz, o filho dela nasceu. Deus quer nos preparar para o tempo de nós gerarmos filhos, queridos. Para que possamos ver filhos sendo gerados no mundo espiritual. Filhos que vão nascer. Projetos que vão ser trazidos à vida. Coisas que Deus vai trazer à existência através de nós. Mas para isso nós temos que permanecer como Isabel, na confiança, na fé, na dependência de Deus. O verso 58 diz que os vizinhos, parentes, ouviram
que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aquilo lá foi um estupim. Escuta, a casa de Isabel é como se tivesse colocado ali um facho de luz. Todo mundo olhava para a casa de Isabel e dizia: gente, Deus visita aquela casa. Aquela casa lá tem um milagre, tem uma criança impossível, tem um bebê que jamais poderia ter nascido. E a Bíblia está dizendo que foi o testemunho, a pregação da vida. Isabel é aquela que pregou para a vizinhança inteira, sem comunicar uma palavra. O estilo de vida dela anunciava: Deus usou de misericórdia, e se alegravam com ela. Alegria. Tudo que Zacarias e Isabel queria era só um filho para alegrá-los. Deus não deu um filho para eles, Deus deu um filho que veio alegrar toda a humanidade à sua volta. Às vezes a bênção que você está querendo é só para você, mas Deus ele quer que essa bênção se reverta para abençoar várias e várias pessoas. Eu já vou falar agora para nós terminarmos a palavra. Escuta uma coisa. Sabe qual é a descrição que Jesus dá sobre João? Dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Olha para o Velho Testamento: Abraão, Enoque, Moisés, Elias, Samuel, Ezequiel, Isaías. E Jesus diz: ninguém foi maior do que João. Consegue entender a grandiosidade que esse casal conseguiu gerar? Eles queriam só um filhinho. Deus deu o maior de todos os homens para essa terra. O que Deus tem para nós, irmãos, é muito maior do que nós temos como expectativa. O que Deus tem a fazer no nosso lar, na nossa família, é muito maior do que nós imaginamos. O que depende de nós é a nossa dedicação, a nossa entrega. Lembrando que eles eram justos diante de Deus, eram irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos. Nós queremos conquista, queremos grandes coisas, mas falhamos no início. Falhamos em ser justos, falhamos em ser irrepreensíveis, falhamos em continuar, em sermos fiéis, falhamos em permanecermos e esperarmos em Deus, falhamos em orar. Durante todo esse período, foram fiéis um ao outro, mas foram fiéis na oração, no clamor, na busca. E para encerrarmos, o último ponto, diz a Bíblia que aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam, escuta isso, queriam dar-lhe o nome do seu pai Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, o nome dele é João. Epa. Primeira coisa que a gente vê nesse último ponto: já são velhos, são idosos, marido está morto. No 8º dia, é o dia que Deus estabeleceu da circuncisão. O que eles vão fazer? Vamos circuncidar o menino. Irmãos, para obedecer a Deus não tem idade. Pode ser novo, adolescente, jovem, idoso. Obediência é princípio do coração. É isso que eles vão fazer. Escuta, há um tempo atrás eu estava ministrando uma palavra, né, nos nossos cultos, e eu estava falando sobre Moisés. Moisés foi alguém que não circuncidou os filhos dele. O grande profeta Moisés não circuncidou. O Zacarias idoso, velho, vai circuncidar os filhos. Então, é uma questão de princípio de obediência. Não importa, volto a dizer, quem erra e falha, eu vou viver conforme o projeto de Deus. E eles foram circuncidar. Aí a vizinhança toda já disse: qual vai ser o nome do menino? Tem que ser Zacarias. O pai dele é Zacarias, então ele vai ter que ser Zacarias. Isabel bota o dedão e diz: não, o nome dele vai ser João. Verso 61. Disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É muito importante aqueles que querem nos ajudar. É muito bom recebermos ajuda, mas cuidado com as ajudas que chegam para atrapalhar o projeto de Deus na tua vida. Aquelas pessoas achavam que estavam ajudando Isabel. Não, elas estavam contrariando uma orientação de Deus.
Mas vale obedecer a Deus do que agradar as pessoas. Amigos que são amigos não nos afastam do projeto. Amigos que são amigos não fazem a gente desviar daquilo que Deus falou conosco. Porque eles aqui se apresentavam como amigos e queriam convencer. Não, não é normal, isso não é o padrão, não é assim que se faz. Como não é assim? Deus falou que é para fazer assim, vai ter que ser assim. E diz a Bíblia aqui, no verso 62, que fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome seria que ia dar. Aí ele foi pedir uma tabuinha. Tá, daí que eu vou escrever. Automaticamente ele é alguém que ficou surdo e mudo. E ele pega uma tabuinha e escreve João. Todos ficam ali pasmos. Diz o verso 63, ele pediu a tabuinha e escreveu o nome dele é João. Todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Escuta, 9 meses calado, 9 meses da boca cerrada. E quando ele abre a boca, para quê? Para louvar a Deus e magnificar o nome de Deus. Por que você está usando os seus lábios? Como você usa os seus lábios? Zacarias poderia dizer: estou eu aqui 9 meses tentando falar, Deus me proibiu de falar, gente, olha. Não. Ele não quer nem saber esse tempo que passou. Ele quer saber de magnificar, de glorificar a Deus. Irmão, nós temos que jogar fora toda murmuração. Não deixe a murmuração tomar conta da tua vida. Vou usar uma expressão, talvez seja um pouco chula, mas não deixe o mundo te azedar. Tem cristãos que estão ficando azedos, amargos. Fizeram ingratidão, me feriram, me machucaram. Joga isso fora. Não deixe a sua vida ser um vinagre. Viva o mel de Deus e não o vinagre que o mundo tenta te dar. João, ele diz, Zacarias, ele diz, é João. Verso 65. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor. Essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que as ouviram guardaram-nos no coração, dizendo: o que virá a ser esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Isso chama impacto de vida. A graça de Deus, a bênção de Deus chegou naquele lar de tal forma que impactou o casal, impactou todos que estavam à volta e toda a região ao redor, toda a região montanhosa. É esse o impacto que Deus quer trazer através da nossa vida. Deus quer impactar teu lar, marido, esposa, filhos, mas através desse impacto do nosso lar, vizinhos, amigos, parentelas, familiares serão impactados, colegas de trabalhos, vizinhança, pessoas ao redor vão ser impactadas com o que Deus está fazendo na nossa vida. A experiência tremenda com Deus tem que ser isso, irmãos. A nossa vida transformada é a vida dos outros que estão ao nosso redor. Quando eu olho para a história deste casal, eu fico a meditar o quanto Deus pode fazer em nós. Conhecedores nós de todas essas coisas, de todas essas informações, nós temos que nos dedicar ao Senhor nosso Deus. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Senhor, eu oro a Ti. Muda o nosso coração, muda a nossa vida, Deus. Tira toda murmuração. Dai-nos, Deus, um coração puro, reto diante de Ti. Dai-nos, Deus, a dedicação, a entrega. Ensina-nos a esperar no Senhor. Ensina-nos, Deus, a nos dedicarmos para aguardar o momento do Teu agir, que o Senhor tem para nós. É muito melhor do que a nossa expectativa pode, Senhor, estabelecer. Eu quero profetizar, Deus, na vida dos meus irmãos. Eu quero profetizar, Deus, na vida dessa igreja, desse local. Senhor, que as Tuas promessas vão cumprir. Os Teus planos haverão de se cumprir na vida de cada lar, de cada família, na vida da igreja, pelo poder que há no nome de Jesus. Ó Espírito Santo, venha e renova os nossos corações. Nos encha do Teu temor. Em nome do Senhor Jesus.
Que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Todos digam comigo amém. Amém. Que Deus te abençoe. Vai em paz, vai na bênção. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.